Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No dia 17 de junho, a Associação Médico Espírita do Brasil, mais conhecida como AME Brasil, completou 26 anos de fundação. Sempre atuante, a entidade acompanha de perto as questões mais atuais que vão surgindo no mundo da medicina e da ética médica. Mas antes de sabermos mais sobre tudo o que os médicos da AME Brasil têm desenvolvido, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que desencharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma, Deus te guarde e abençoe. A Associação Médico Espírita do Brasil completou nesta semana 26 anos de fundação. Uma entidade pioneira na busca da união da medicina com a espiritualidade, teve como uma de suas fundadoras a médica doutora Marlene Rossi Severino Nobre, até o início de 2015, quando ela desencarnou. Ela que foi também criadora e a primeira apresentadora do nosso programa Portal de Luz. A AME Brasil foi fundada no dia 17 de junho de 1995 e desde o começo se propôs a promover a união efetiva entre medicina e espiritualidade para a cura de todos os males, dores da alma e do corpo que acometem a vida do ser humano. A doutora Marlene Nobre comandou os 20 primeiros anos da entidade e em 2015, quando ela veio a desencarnar, a presidência passou para o médico homeopata Dr. Gilson Luiz Roberto. A doutora Marlene contava que havia fundado a AME Brasil após receber mediunicamente uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes no ano de 1990 e que dizia para ela que já estava na hora de juntar os médicos espíritas brasileiros em uma só entidade e que tivesse Jesus como modelo e guia do médico perfeito.
A partir daquele pedido tão especial, ela começou a vislumbrar e a planejar o nascimento da entidade. E desde então, graças ao trabalho ininterrupto e sempre vigoroso de todos os integrantes da AME Brasil, cerca de 70 outras AMEs regionais foram sendo criadas ao redor do país, e cada uma delas é responsável na sua localidade por estudos, pesquisas, publicações, eventos de divulgação que buscam unir a ciência com a doutrina espírita. E a própria AME Brasil, como nós já dissemos, também não para de organizar congressos e editar livros que contribuem para o seu ideal, tão importante para a nossa humanidade, especialmente nesse momento. Segundo o Dr. Gilson Luiz, o surgimento da AME Brasil estava delineado pela espiritualidade desde a fundação da AME São Paulo, no ano de 1968, pelo Dr. Luiz Monteiro de Barros. Porém, foi necessário esperar todo aquele tempo de 27 anos para que tudo acontecesse no tempo certo. Foi durante a realização de um dos congressos espíritas, os Medinespes, que aconteceu no ano de 95 e que era então organizado pela AME São Paulo, e na verdade, inclusive naquele ano, já haviam 11 outras AMEs regionais formadas. E foi então, nesse Medinesp de 95, que foi fundada finalmente a AME Brasil. E a entidade, como nós sabemos, não para. No Portal de Luz anterior, nós comentamos aqui com vocês sobre a Semana de Saúde Mental, que vai acontecer em poucos dias. Preocupados com as questões geradas pela pandemia, os desequilíbrios mentais, emocionais vividos pela população durante o confinamento, os médicos da entidade se uniram para abordar o tema de uma maneira mais profunda, com o intuito de trazer alguma colaboração que pudesse ajudar para o bem-estar de todos nós. E então eles vão realizar de forma virtual a Semana da Saúde Mental, que vai acontecer agora, entre os dias 21 a 25 de junho, começa na segunda-feira, termina na sexta-feira e sempre das 20 horas até as 21h30 da noite. E o evento marca também o lançamento de um e-book que se chama Psiquiatria Iluminada, contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Tanto o evento virtual como o e-book têm ambos o objetivo de trazer reflexões sobre a saúde mental extraídas da obra de André Luiz. A AME Brasil tem se estruturado ao longo dos anos da sua atuação em departamentos para conseguir abranger da melhor forma possível os conteúdos trabalhados nos congressos médico-espíritas. Atualmente são 11 departamentos: o acadêmico, bioético, comunicação, cuidados paliativos, o editorial, ensino, espiritual, família, pesquisa, saúde mental e solidariedade humana. Segundo o Dr. Gilson, o foco de atuação da AME Brasil tem sido desenvolver cursos de capacitação em várias áreas que envolvem o paradigma médico-espírita, nas parcerias de trabalhos com o movimento espírita, especialmente nas questões ligadas à bioética, à dependência química, prevenção e combate ao suicídio, capelania hospitalar e no estudo da mediunidade e da obsessão. Outra atuação super importante é a busca do diálogo com a medicina convencional, em especial dentro dos cursos de graduação em medicina existentes, na produção de pesquisas, de publicações, de trabalhos, na criação de disciplinas dentro dos cursos, que promovam então cursos de extensão, de pós-graduação, que possam mostrar para os alunos a ligação entre saúde e espiritualidade. E para todos aqueles que quiserem saber mais sobre todos esses trabalhos e publicações desenvolvidos pela AME Brasil, ou mesmo se quiserem participar da Semana da Saúde Mental, fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem o site da entidade, amebrasil.org.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Talvez vocês vão estranhar a pergunta que eu vou fazer hoje para que a gente possa refletir sobre um assunto. Para quem vocês abrem a porta de suas casas? Certamente alguns responderão: ora, para as pessoas convidadas. Outros ainda poderão responder: para a família, os amigos e outras pessoas que conheço. E finalmente outros estarão pensando: ora, só deixo entrar na minha casa quem eu quero que entre. Seja qual for a resposta de vocês, de uma coisa eu tenho certeza: só entra nas nossas casas quem tem a nossa permissão, certo? Com esta indagação, eu quis provocá-los. Afinal, todas as respostas demonstram a certeza de que estamos no domínio de nossas casas e que ali adentram somente os que deixamos entrar. E tem mais: se por acaso somos surpreendidos com alguém dentro de casa, sem ter sido convidado e que não conhecemos, tratamos logo de avisar a polícia, não é mesmo? Agora, uma segunda pergunta: por que será que em relação à nossa moradia interior, lá onde vivem os nossos sentimentos e pensamentos mais recônditos, costumamos ser tão relapsos? Sim, nós somos negligentes, sim, e deixamos com frequência as portas da nossa casa interior aberta, às vezes até as janelas, deixamos escancaradas. Deixamos que pensamentos alheios e estranhos aos nossos invadam nosso mundo interior, contaminando os nossos sentimentos e azedando a nossa integridade. E isto é tão grave que Jesus já nos alertou há quase 2000 anos atrás, quando nos recomendou: orai e vigiai. Ele sabia que deveríamos ser sentinelas e também contar com os guardiões da esfera superior para nos ajudar a guardar a nossa alma. Ele sabia o quanto nos prejudicamos e acabamos por prejudicar os que nos cercam, pois não raro nos encontramos distraídos e absortos na atenção que possamos dar às visitas indesejáveis e intrometidas. Vou contar um episódio da vida real para ilustrar o que estamos dizendo. É sobre uma moça, a Nádia, que tem o hábito de permanecer grande parte do tempo ensimesmada. Vocês já ouviram dizer que quando estamos ensimesmados, pensamos que estamos somente conosco mesmos, não é mesmo? Mas isso não é verdade, pois estamos em constante troca de impressões com outras mentes que se ligam às nossas por afinidade. E é aí que está o perigo. Hoje, então, é ainda mais grave, porque aqueles que se encontram ensimesmados também costumam ficar na frente das telinhas, absorvendo uma enxurrada de pensamentos
opiniões e juízo de valor que definitivamente não lhes pertencem. Mas o fato é que somos nós que escolhemos a companhia. E conforme com o que estamos remoendo quando estamos ensimesmados. E Nádia, que já possui certa dose de baixa estima, com certeza não é ficando horas ociosa e ensimesmada que conseguirá se ver como é realmente, com todo o seu potencial de crescimento. Desta forma, ela tem dificuldade de conseguir emprego, visto que precisa se imbuir de coragem para passar por processos seletivos e ouvir não, muitas vezes, até conquistar o trabalho almejado. Mas um dia ela conseguiu. Ficou muito feliz pela conquista. Começou a trabalhar e se sentia motivada, apesar da função simples de auxiliar de limpeza, num prédio de escritórios. Animada nos primeiros dias, fazia planos para o futuro, pensava em pagar os estudos com salário, enfim. Também se sentia bem, porque os colegas e a supervisora a tratavam bem. Mas os dias foram passando e antes de completar a terceira semana no emprego, já não se mostrava tão animada. Chegou mesmo a faltar no trabalho sem motivo de saúde aparente. E a quem perguntasse como foi o seu dia de trabalho, respondia reclamando dos colegas que falavam mal dela, que ela havia ouvido cochicharem sobre ela, que havia reclamação sobre a sua tarefa, enfim. Já não contava com o mesmo vigor do início e sua preocupação patente era com o que estavam falando ou pensando dela no local de trabalho. Nádia se fechou completamente. No ambiente de trabalho não falava mais com ninguém e fazia de tudo para não encontrar ninguém na hora dos intervalos. Ao fim do primeiro mês, procurou o RH da empresa e pediu demissão. Quantas vezes agimos como a Nádia? Quantas vezes damos ouvidos aos palpites, críticas, insinuações e afirmações de que não somos capazes, de que não adianta tentar, de que não somos inteligentes o bastante, de que somos isso, somos aquilo. Tudo isso vai contaminando o nosso eu, simplesmente porque escancaramos as portas e as janelas da nossa alma sem nenhum cuidado. Orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, selecioná-los, orar pedindo aos mentores e aos nossos protetores que nos inspirem, nos alertem e para que tenhamos discernimento para perceber os tipos de pensamentos que estamos agasalhando, alimentando e tratando como visitas ilustres, ao invés de bani-los de vez. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para continuarmos a reflexão a respeito da mediunidade. No Momento Doutrinário anterior, trouxemos as colocações do Espírito Emmanuel, contidas no livro Mediunidade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o qual nos mostra brilhantes manifestações mediúnicas ocorridas na história da antiguidade terrestre. Sobre estas manifestações continuaremos hoje, iniciando com Saulo de Tarso. Diz Emmanuel: um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para outro e vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, condoído, procura Ananias, médium clarividente, na aludida cidade, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, os mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente, no lar dos cristãos em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Ágabo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito, a pedir-lhe concurso fraterno. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda a parte padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, vêem-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. Entretanto, a mediunidade prossegue fulgindo entre os mártires cristãos sacrificados nas festas circenses. Não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. E continua Emmanuel: compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, os quais estão cada vez mais inquietantes
na vida conturbada do mundo moderno. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele se recorre para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas nascidas invariavelmente de espírito para espírito. E conclui Emmanuel, em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem dentro desse critério. O Espírito Emmanuel recomenda-nos, então, a leitura do livro Mediunidade, que estuda a mediunidade com profundidade, mostrando-nos esta faculdade maravilhosa que nos coloca em contato com o mundo invisível, o mundo espiritual. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Muito obrigada pela sua presença e uma ótima semana para todos, com muitas realizações no bem.